A paz do eterno Deus, que Deus vos abençoe a todos os irmãos, jovens, grandes e pequenos, que estão assistindo esse vídeo neste momento. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 13, que está escrito assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Verso 15: E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anuncia as coisas boas. Louvado seja Deus. Missão. O propósito do Evangelho é semear a palavra de Deus para que o reino seja povoado. E para isso acontecer, há uma necessidade de pregar a palavra de Deus tempo e afora de tempo, como escreveu Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, no seu versículo 3, prega a tempo e fora de tempo a palavra de Deus. Nós vemos que quando Cristo ressuscitou, na visão ótica do evangelista Marcos, capítulo 16, o versículo 15, disse-lhe: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Missão. O discípulo de Cristo, você que é discípulo de Cristo, que tem uma chamada divina, tem que entender isso, que há uma necessidade de pregar a palavra. E para pregar a palavra, há uma necessidade de sairmos do comodismo que estamos. Sair da posição que estamos e ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus pregou isso em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 5, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, veja que é ovelhas, mas só que estão perdidas por estar sem direção, por não ter pastor para direcionar essas ovelhas. É ovelhas, mas estão perdidas, sem direção, porque não tem pastor. Então o Senhor diz: e diante as ovelhas perdidas, não aos bodes, as ovelhas perdidas. São ovelhas, mas estão perdidas. Então há necessidade de ir atrás delas. Quando elas ouvirem a palavra do sumo pastor, do Cristo, ministrada através dos teus lábios, eles vão ouvir, vão receber e vão voltar para o aprisco. Nós vemos aqui Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13, o versículo 13 expressamente diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será salvo. Há uma necessidade de invocar, quer dizer chamar para a sua vida, para entrar no seu coração, para entrar na sua vida, uma vez que nós somos o templo de Deus. Temos que invocar o nome do Senhor. Paulo ele segue escrevendo no versículo 14, mas como invocarão se as pessoas não crerem? E como as pessoas crerão se as pessoas não ouvirem? E como as pessoas ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Ou seja, logo nós entendemos que precisa ser enviado para os países circunvizinhos, grande, longe, perto. Porque às vezes a pessoa pensa que missão é só quando viaja para longe. Não, missão quando você sai da sua casa para evangelizar do lado da sua casa, na sua vizinhança, você está fazendo missão. Você está pregando a palavra de Deus. E nós vemos aqui que nós encontramos aqui nesses versículos 4 princípios. Primeiro, para ser salvo, o homem pecador precisa invocar o nome do Cristo. Mas para invocar o nome do Cristo, eles precisam crer. E para eles crer alguém, eles precisam ouvir a palavra. Pois em mesmo Romanos 10, versículo 17, está escrito que de sorte a fé é pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então há uma necessidade de você pregar, há uma necessidade de evangelizar. Uma vez que estamos pregando, a pessoa que está ouvindo ali está havendo uma semeadura. A palavra que é a semente está sendo plantada na terra. E o Espírito Santo, que é a água viva, que traz vida ao deserto, que é o homem pecador sem Cristo, faz brotar aquela semente que está sendo ministrada naquela hora. E nós vemos outra parte importante: ouvir, pregar. E nós vemos outra parte muito interessante dentro desses versos aqui. Como invocarão se eles não ouvirem? Eles têm que ouvir para poder crer. A fé ela brota através de ouvir a palavra de Deus. Segunda coisa, precisa se disponibilizar para a palavra de Deus, para pregar, para evangelizar, uma vez que você tem uma chamada de Deus. Talvez você que está ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, tem uma chamada de Deus, mas se encontra prostrado, se encontra parado, se encontra lamentando, mas há uma chamada de Deus sobre a tua vida. Então há uma necessidade de você ide,
pregar o evangelho, independente da circunstância, independente da adversidade que você esteja passando. Tem muitas pessoas que não aprendeu ainda a viver pela fé. O justo viverá da fé, viverá pela fé. Quando você vai, o Senhor proverá aquilo que é necessário para a tua vida. Mas tem muito neste momento que deixaram até mesmo de pregar, esquecendo do valor que é uma chamada divina. O que Deus te deu para propósitos maiores, ou seja, qual é o propósito? Ganhar almas. Os dons têm um propósito único, edificar o corpo de Cristo. Os dons que estão sobre a tua vida, o dom da ciência da palavra, todos os dons do Espírito Santo, ele foi dado não porque nós merecemos, é porque o Senhor nos escolheu para uma missão, e através desse dom vai ser edificada a igreja de Cristo. Mas é necessário você ir, é necessário você sair desse comodismo, dessa apostasia, desse sofá que você está sentado, desse cômodo que você se encontra nesse momento, e cumprir o ID do Senhor, fazer aquilo que Deus te deu, pois nós daremos conta daquilo que Deus nos deu. Você lembra de Mateus 25, a partir do versículo 35, nós vemos ali que o Senhor, ele chama os seus servos, e ali ele dá 5 talentos para um, 2 para um e 1 para um, conforme a capacidade de cada um. E o Senhor se ausenta para a terra longe, uma parábola. E ao que recebeu 5 vai granjear mais 5. Ele dobrou. O que recebeu 2 trabalhou e granjeou mais 2. Ele dobrou. Mas o que ganhou 1 talento, ele enterrou com medo do seu senhor. E aquele talento foi enterrado. Talvez você que está ouvindo, assistindo esse vídeo, enterrou os talentos de Deus, o dom da palavra, o dom de ministrar a palavra. Todos os dons que estão sobre a tua vida estão enterrados na terra. Nós somos terra. Tem pessoas que pararam de ministrar, tem pessoas que retrocederam, tem pessoas que não fizeram como o primeiro, trabalhou na obra para multiplicar o que Deus deu. Ou seja, significa os dons que Deus nos deu. Significa aquilo que Deus te deu para você trabalhar na obra dele, na seara, para o crescimento da obra, ganhar almas, ministrar, pregar, orar. O que recebeu 5 e recebeu 2 trabalharam, mas o que recebeu 1 enterrou. Talvez você enterrou o seu talento, você que está assistindo esse vídeo neste momento, mas é tempo de desenterrar, porque naquele grande dia o Senhor fará juízo e vai pedir conta a cada um de nós, dos dons da nossa chamada que Ele nos concedeu para um propósito maior, que é edificar almas, pregar o Evangelho, para que as pessoas alcancem a salvação também, através da tua ministração, através daquilo que Deus te deu, de graça receber e de graça dai. Aqueles que não se submeteram, não aceitaram a chamada, nós vemos no último verso do capítulo 25 de Mateus, que vai ser lançado o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Por quê? Porque não fez juízo à sua chamada. Não fez juízo à sua chamada missionária, ao seu chamado missionário, pastoral, diácono. Tem que fazer juízo, ou seja, receber de bom grado e trabalhar na seara. Porque aqueles que trabalham para o Senhor receberá o seu galardão. Talvez você está nesse momento murmurando, desanimado, mas levante, vá, pregue a palavra de Deus, porque o Senhor é contigo, tem vitória para você, tem galardão para você, o maior galardão o Senhor te dará naquele grande dia, a recompensa no dia final, para aqueles que lutaram, que proclamaram a palavra da verdade, tem uma visão de reino. Visão de reino é quando você se preocupa em pregar a palavra para as pessoas ser alcançadas e elas ser salvas também. Visão de reino não é quando buscamos as coisas terrenas passageiras, mas visão de reino é quando você se coloca como os antigos, na posição, pagando o preço até a própria vida, para pregar a palavra de Deus, para que as pessoas venham ao alcance da salvação eterna. Eu quero ler mais um texto aqui, que nós aprendemos algo glorioso para a nossa vida, preste bem atenção. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Versículo 8. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Verso 9. Pelo que sofro trabalho e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Verso 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus com glória eterna. Verso 11. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Verso 12. Se o sofremos, também com ele reinaremos. Se o negamos,
também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Cristo, ele é fiel à sua palavra. Paulo está dizendo aqui, já preso pelo Império Romano. Ele já sabia da sua decapitação por amor à obra. Mas veja a preocupação dele com a igreja lá fora. Ele estava preso fisicamente, mas espiritualmente a sua alma estava livre e liberta em Cristo Jesus. Mesmo preso, junto com alguns, ele ainda estava ministrando para a igreja lá fora e preocupado com o povo que estava lá fora. Porque ele queria que aquelas pessoas alcançassem a salvação que estava em Cristo Jesus. Os escolhidos alcançassem a salvação, mas para os escolhidos alcançar a salvação, precisam ouvir a pregação da palavra por meu Paulo, que escreveu esta carta, escreveu Romanos capítulo 10, os textos iniciais que nós acabamos de ler. Então ele estava preocupado, preso, mas preocupado com quem estava lá fora. Talvez você está preso no meio das dificuldades, das lutas e provação, mas continue pregando dentro da luta. Continue pregando dentro da adversidade, porque tudo tem um tempo da luta, tem um tempo da adversidade, tem um tempo da escassez, da necessidade. E isso vai só te dar crescimento, isso vai só te alimentar, aumentar a tua fé. Pregue para que os escolhidos venham alcançar a salvação que está em Cristo Jesus. Mesmo sendo considerado como malfeitor, talvez as pessoas tenham olhado para você, te chamado de todo nome, te considerado como nada. Mas para Jesus você tem grande preço. E o preço foi a morte na cruz do Calvário. Não importa o que o homem pensa de você. Não importa o que o homem fale de você. Pouco importa o que o homem vai pensar de você. Mas importa o que Deus pensa de você. E o que Deus olha para você e vê em você. Isso é o que é mais importante. Pregue a palavra. Mesmo em tantas lutas e provação e perseguição, não pare. Porque através da tua ministração, o Espírito de Deus vai salvar vidas, vai restaurar lares, família, libertar os cativos das prisões, quebrar a cadeias eterna, libertando da condenação eterna, por intermédio da pregação dos teus lábios. Quando tu abrir os lábios, Deus manifestará a sua glória e o nome dele será glorificado. O teu galardão está em Cristo Jesus, em Deus. Busque o Senhor, se levante, se disponibilize para a obra. Não lamente, não murmure, pois Deus não ama aqueles que murmuram. Murmurar contra Deus é um delito, mas aqueles que perseveram dentro do vale, Deus vai tirar do vale. O que persevera dentro do deserto, Deus está com ele. O que está na cova, Deus está com ele. O que está na fornalha, Deus está com ele também. Tanto fora como dentro, tanto dentro como fora da diversidade. Enquanto você está com Deus, Deus está com você. Enquanto você está com Cristo, Cristo está com você. Não desista, não pare. Não retroceda por causa das calúnias. Isso faz parte dos verdadeiros cidadãos do céu. Ser caluniado e perseguido. Assim foram os antigos profetas. Não pode ser diferente, nem comigo e nem com você. Que Deus os abençoe grandemente em Cristo Jesus. Ficar na paz do eterno Deus.